Olá, toda terça-feira às 19 horas, preferencialmente como estreia aqui no canal 10 da NET, no 60.3 UHF digital, você é nosso convidado para conversar sobre trajetórias de vida. Dividir as experiências de cada um é uma forma de conhecer o mundo um pouco melhor. E a partir da experiência do outro, você tentar olhar ao seu redor, olhar para a sua própria trajetória, para poder fazer com que o mundo possa ser cada vez melhor. Essa é a nossa proposta aqui do Câmara Livre e hoje o nosso convidado é Luiz Henrique Rafael. Você nasceu em Bauru, viveu no bairro da Vila Cardia e tem como sobrenome, sempre identifica aqui para uma questão de que a gente chama de árvore genealógica, como das famílias mais tradicionais, antigas, era um hábito dos cartorários, inclusive, não o registro do sobrenome da mãe. Qual é o sobrenome que não está aqui no seu nome? Não está o Amarins. A minha mãe é Maria Anália Amarins Campanhã, na verdade. Mas ela adotou o Amarins quando ela se casou com meu pai, né? São portugueses os dois lados aqui? No lado do meu pai, Portugal e Espanha. Meu avô português e minha avó espanhola. Do lado da minha mãe, toda a origem é espanhola. Os espanhóis são eloquentes. É, a gente tem essa característica, né? O Rafael também é? Herda um pouco o português, o espanhol, né? A Península Ibérica, os latinos, né? Mais emotivos, né? Explosivos, enfáticos, né? Eu acho que é isso que a gente herda. Espontâneos também, diria. Sim, com certeza. Abraça a hora que tem que abraçar e às vezes dá um soco a hora que tem que dar um soco. Fica bravo a hora que tem que ficar bravo. Isso, exatamente. Tá. O que o seu Miguel fazia, ou faz? O meu pai falecido já, ele veio do trabalho, foi trabalhador rural até os 20 anos de idade, trabalhou na fábrica da Antártica, do Guaraná Antártica. Depois ele ingressou no serviço público. Ele foi durante 9 anos funcionário da Caixa Econômica Estadual. E em 63 ele ingressou na fiscalização do Estado. Ele ocupava o cargo de antigo fiscal de rendas, hoje fiscal do ICMS. Se aposentou, mas já está falecido, em memória. O trabalho do fiscal, de ir lá, verificar, checar, ser chato, apontar o que tem que ser corrigido, coincidentemente ou não, parte das suas tarefas, a gente vai chegar nela depois, tem essas atribuições. Tem alguma coisa do seu Miguel aí na sua cabeça, do ponto de vista de memória? Não tem nada a ver? Com certeza tem, faz muito parte da minha formação. Eu vi meu pai trabalhando, às vezes a abordagem era diferente, né? Mas o fiscal da época, o fiscal das rendas, ele conversava com o empresário, o comerciante, falava, tá errado isso, tá errado aquilo. Mas também era rigoroso na hora de... E ele explicava isso pro empresário, que olha, esse dinheiro é para custear um posto de saúde, uma escola pública, né? Para segurança pública. Ele tinha essa visão e passou muito isso para mim. Apesar de que o Ministério Público não tem a mesma finalidade, mas tem um pouco sim dessa coisa, dessa atuação fiscal, né? Você estudou só em colégio público. A gente anotou que o Mercedes Pais Bueno, mas das outras escolas, para depois ingressar na Instituição Toledo de Ensino, na IT, para fazer advocacia. Quando você decidiu pelo direito antes, como menino, porque é muito difícil os jovens decidirem, o que te levou a fazer direito? Na verdade, a minha intenção não era fazer faculdade de direito. A minha geração, né, eu estou com 51 e meio, nós pegamos o finalzinho da ditadura e o início da nova república, da redemocratização do país. Então, o fanatismo por economia política era muito grande. Então, meus ídolos eram Maria da Conceição Tavares, Celso Furtado. Então, a gente debatia muito isso. Dívida externa. Então, eu ingressei na IT, mas para fazer economia. Entendi. Durante a faculdade de economia, eu tinha um professor que me influenciou muito, ele e o meu pai. Ele era professor de direito. No primeiro ano de economia, existe uma matéria genérica de direito, né? E ele me influenciou muito. E eu debatia com ele, estava assim, há 2 anos, 3 anos antes da Constituinte, nós estávamos discutindo a Assembleia Nacional Constituinte, ele chegou um dia e falou assim, você está no curso errado. Eu falei, por quê, professor? Porque você tem todos os argumentos, o estilo de um advogado, de um promotor, você está na faculdade errada. Eu conversei com meu pai disse, olha, eu nunca quis se influenciar, porque meu pai era formado em direito. Não exercia, né, advocacia, mas ele era formado. Mas o direito é um curso amplo, que dá um leque de opções muito grande. E eu decidi, mudei para ser um outro vestibular, e aí que eu fui decidir. Eu com 19 anos de idade, mais ou menos. Quantos irmãos vocês são? Somos em 3. Em 3 irmãos. Tenho 2 irmãs, uma mais velha, uma mais nova que eu, e eu sou do meio. Elas também são da mesma área? Estão em outra área? Uma é da área, uma é formada em Direito e é servidora pública federal da Justiça do Trabalho.
e a outra trabalhou muitos anos numa estatal, na CPFL, Banco do Brasil, hoje ela é aposentada. Terminada a faculdade, você me contou que trabalhou 12 anos no Banesp, eu também fui bancário. E ao longo do trabalho como bancário, você acabou exercendo a advocacia pelo banco na época, um Sim, pedaço. o Banco do Estado era uma empresa que dava muita chance, né? Tinha um quadro de carreira que deu muitas oportunidades. Eu fui aproveitando essas oportunidades, prestei um concurso interno e me transformei em advogado do Banespa em São Paulo. E lá onde fui atuar na área trabalhista, fui advogado durante 4 anos. Um recorte já sobre um outro viés da área em que você atua por uma visão de fora. Bauru, no período em que você decidia pelas suas carreiras, era um lugar onde tinha muito mais abrangência e oportunidades e ramificações de serviços públicos. Banespa, Ferrovia, CPFL, CESP e outras tantas estatais. Isso mudou logo em seguida, quando você ingressou no mercado de trabalho. Isso fazia diferença para a sua geração na época? Eu quero trabalhar no Banespa, eu quero trabalhar na CESP, eu quero trabalhar na Telesp, na CPFL, enfim. Porque eu me lembro no colégio, os professores, no colegial, no estado, né? As maiores oportunidades da minha geração eram concursos públicos. Como você bem frisou, Bauru era uma cidade que abrigava grandes estatais, a rede ferroviária, diretorias regionais de Correios, a Telesp, a CESP tinha um parque de prestação de serviços industrial muito grande, né? Ela administrava toda a cadeia produtiva das usinas do Tietê, até o Paraná. Então, o que era divulgado nas escolas, o foco dos cursos, era realmente voltado para as estatais, para os órgãos públicos, né? Então, eu faço parte dessa geração. Então, sempre busquei, estudei para ingressar no serviço público. Não posso negar isso. Por que o Ministério Público do Trabalho e não um outro Ministério Público, por exemplo? Aí já é uma coincidência de fatores. Na verdade, durante o curso de Direito, não tem como negar também, o estudante se apaixona pelo direito penal, que é o direito que mexe, o ramo do direito que mexe com a emoção humana, né? O crime, a pena. Então, o sonho, durante o aluno de direito sonhava em ser promotor de justiça. Porém, na prática, desenvolvendo meu trabalho, e principalmente depois como advogado, né, em São Paulo já, os horizontes vão se abrindo. Você vai vendo que existem outras áreas interessantes. Aí eu me aproximei do direito do trabalho, que era o setor que eu advogava no banco, né? E comecei a enxergar um outro lado do profissional do direito, da justiça social, desse equilíbrio que tem entre capital e trabalho, e me apaixonei pelo direito do trabalho. Como o procurador Luiz Henrique Rafael lida, por exemplo, com uma questão própria, cada qual a seu jeito, das profissões, a frustração? Porque o promotor, ele tem a capacidade de investigar, apurar, denúncia, interferir no ambiente até, a gente acompanha a sua atuação aqui há bastante tempo, mas ele não tem, como diriam os leigos, a caneta na mão para decidir. Por óbvio, não é o magistrado. Como você lida pessoalmente com essa relação? A própria origem do Ministério Público, né, ela é diferente do Judiciário. O Ministério Público tem origem no Império Romano. Ele representava o rei, né, era o procurador do rei. Daí o nome até de alguns cargos do Ministério Público de procurador. Ele exercia, porque na época do Império Romano, o rei, o imperador fazia tudo. Ele prendia, soltava, separava casamento, dava propriedade, dava título, e ele era preguiçoso. Os imperadores romanos, eles queriam curtir a vida, né? A vida do deleite. Então ele outorgava poderes, dava procuração para um representante dele. Hoje, na nova configuração das democracias modernas, né, o Ministério Público hoje adquiriu um novo status. Ele chega a ser quase um quarto poder. Não é institucionalizado um quarto poder, mas ele chega a ser. Porque ele não está subordinado a nenhum dos 3 poderes, nem ao executivo, nem ao legislativo, nem ao judiciário. Ele aciona os 3. Ele investiga os 3. É óbvio que a palavra final, né, no Estado democrático de direito, é o judiciário. O judiciário que diz quem tem o direito, cumpra-se a lei ou dê o direito àquele ou àquele outro. Mas, assim, o Ministério Público é uma atividade muito prazerosa. Como você disse, o Ministério Público tem o poder de interferir nas relações sociais, equilibrar um pouco esse desequilíbrio que tem na sociedade, né? Principalmente na área trabalhista. Existem nas outras áreas também, mas o fato de não ter a caneta final para decidir não tira essa paixão, essa garra que o Ministério Público tem. Eu ia fazer a outra metade, você já acabou inserindo nela, que é a questão de você ter, por outro lado, a capacidade de ter ação sobre o fato. Exato. O juiz é um ser estático do ponto de vista da estrutura. Sim, nós aprendemos nas bancas do curso de Direito que a jurisdição é inerte.
Não que ela não atue, mas ela é inerte porque ela depende de provocação. Claro. Ou do advogado ou do promotor. Então, o juiz ele espera que seja provocado para ele proferir uma decisão. É o Estado dizendo o direito em cada caso concreto. O promotor não. O promotor ele tem contato com o povo. Ele ouve as pessoas, ele ouve os empresários, ele ouve os criminosos, ele ouve as vítimas. E ele instrui, ele investiga, ele é o fiscal da lei. A gente disse até que o Ministério Público é o escravo da lei. Ele tem que perseguir a origem da etimologia, né, do promotor, ele promove, ele persegue o cumprimento da lei. Então essa é, vamos dizer assim, chega a ser quase que um vício de ir atrás, resolver problemas, mas a vantagem é que o promotor, ele se humaniza mais. O promotor, seja ele na área criminal, na área federal, na área trabalhista, ele tem contato com o povo. Ele visualiza o problema de frente. Então, quando ele leva a questão para o judiciário, ele leva com muito mais convicção. E o principal disso, não existe interesse pecuniário. O Ministério Público ele tem o dever de prestar o serviço para a sociedade, que paga os impostos. Ele já ganha seu salário. Então, ele não tem interesse em dinheiro de ganhar uma causa. Ele ganha para o povo. Ele ganha para a sociedade, para a vítima. Nesse papel de interveniente, de intermediário, de agir nessas relações para o equilíbrio do pêndulo da justiça em última instância, você tem uma série de relações de A a Z, a gente vai passar algumas delas aqui. A primeira, ainda existe trabalho escravo no Brasil? Ainda existe. Lógico, dentro de uma nova configuração, né? Não é aquele trabalho escravo que os negros foram vítimas, exatamente, acorrentados, levavam chicotadas, chibatadas. Até porque o mundo mudou. Existem novas formas de escravidão. Tanto que a nossa legislação foi alterada em 2004. O artigo 193, se eu não me engano, não tenho certeza agora, mas do Código Penal foi alterado. E houve o tipo penal foi alargado. Então, hoje, reduzir uma pessoa a condições degradantes de trabalho, situação que deteriora a pessoa, falta de registro em carteira, falta de equipamento de segurança, falta de um alojamento digno, a pessoa ficar cerceada no seu direito de ir e vir, por exemplo, trabalhar no meio de uma floresta. Ela fica confinado no meio do mato. Ou mesmo, às vezes até mesmo na área urbana. Então, fica devendo para o patrão, fica devendo antes de chegar ao trabalho. Então, são vários fatores que, somados, reduzem o ser humano à condição análoga à de escravo. Ainda tem condições de trabalho, e a gente acompanhou denúncias recentes, aqui tratando do fato e não das pessoas, enfim, até por uma questão natural de discussão apenas do tema, que submetem o ser humano a uma condição de escravo, como a gente está comentando aqui, de dependência financeira, de dependência de local, para dormir, às vezes ele cobra uma espécie de um aluguel embutido na força do trabalho. Exatamente. Nós temos casos de trabalho escravo urbano, como nós acompanhamos recentemente, a imprensa noticiou muito, os bolivianos que vêm à procura de trabalho, geralmente vão para São Paulo e trabalham na indústria têxtil. Eles moram no fundo da fábrica, em cubículos verdadeiros. Eles vêm da Bolívia já devendo a viagem, devendo já a comida que eles consomem, e é a situação de escravidão. Na área rural, no estado de São Paulo, ocorre muito isso ainda. Infelizmente, trabalhadores migrantes, né, que vêm a São Paulo por conta da miséria que existe no seu estado de origem, né, trabalhadores do Nordeste principalmente, na época da seca, eles não têm o que fazer. Eles vêm para o estado de São Paulo e acabam aceitando as condições degradantes de trabalho. Aí você tem aquele caminho. Ele vem do Nordeste devendo a viagem para o gato. O gato é o intermediador, né, da mão de obra. Ele fica devendo a viagem, o lanche, a refeição. Ele já mora numa casa que foi alugada pelo gato. Já está devendo o primeiro aluguel e aí é uma bola de neve. Ele está sempre devendo, não tem acesso ao seu salário e aí requer a intervenção do Ministério Público. Lei existe para ser cumprida. Lei existe para ser observada e a relação da sociedade depende do cumprimento das leis. Ponto. Alguns empresários reclamam que as condições para cumprir ipsis literis, o que está escrito na lei, são muito difíceis, essas condições. O que você pensa sobre a dificuldade do empresário de cumprir todos os caminhos da lei? O Ministério Público do Trabalho, ele tem, por definição legal, várias atribuições, não só de punir, de perseguir, de processar as empresas, os empresários. Nós trabalhamos muito na área da mediação, da arbitragem, da conciliação entre as partes.
Então, muitas vezes, se o Ministério Público exercer todo o seu poder legal, ele acaba fechando uma empresa. Isso o Ministério Público tem plena consciência, eu na minha atividade profissional tenho plena consciência. Nós sabemos que no Brasil, o emaranhado de leis que envolve a contratação de um trabalhador, ele é muito grande e muito complicado. Porque ao longo dos anos, os governos foram se sucedendo e utilizando uma coisa que é muito fácil, utilizar a folha de pagamento para tributação. Então nós temos tributos hoje sobre a folha, Previdência Social é o primeiro, o Fundo de Garantia, as contribuições sociais, como o PIS, o COFINS, o Seguro-Desemprego, o FAT, todos incidem sobre a folha. Então cada um é recolhido de uma forma, cada um tem um custo, e isso encarece. O trabalhador muitas vezes recebe no holerite um valor que é quase metade do salário bruto dele. Então, infelizmente, essa é a realidade. Muitos empresários de alguns setores, por exemplo, que a margem de lucro é muito pequena, principalmente na área rural, que não há valor agregado, né? A gente costuma ouvir isso, aprendo muito com os empresários. Em atividades industriais de alta tecnologia, as margens às vezes são maiores. Por quê? O custo é menor, o custo de produção é menor. Os encargos são os mesmos, mas o empresário criativo, ele pesquisa, ele acaba diminuindo ou alargando esse lucro, porque ele investe muito em tecnologia. Agora, naquelas atividades mais brutas, né, onde não tem muita saída, por exemplo, você planta um pé de café, nasce o café, você colhe e vende. Não tem outra saída para o empresário, aí os encargos pesam demais. Então, eu sou partidário, sempre defendi isso, o Ministério Público não tem esse poder. Ele, como nós dissemos, ele trabalha para que a lei seja cumprida, a lei posta, a lei vigente. Mas os encargos são pesados. Eu acredito que haveria a necessidade de uma diferenciação, de acordo com a atividade produtiva, de acordo com o grau de dificuldade, da tecnologia e até quanto ao faturamento. Não dá para exigir o mesmo encargo social trabalhista de um banco, por exemplo, e de um empresário da periferia de uma cidade. Aliás, o banco não dá para fazer fator de compensação, mas se você considerar o índice elevado de automação, no último tempo, eu trabalhei no Bradesco dos anos 80, que tinham 375 funcionários na Avenida Jabaquara. Hoje, uma mesma agência tem 15 pessoas. O mesmo fenômeno aconteceu quando eu trabalhava aqui no Banespa, em Bauru. A agência central do Banespa chegou a ter em torno de 240, 250 empregados. Agora tem 40 ou 30. A automação, como eu disse, alguns setores se transformam, a tecnologia de ponta, né? E conseguem níveis estratosféricos de lucro. Outros não. O lucro é achatado. E nós temos o mesmo sistema de tributação de encargos trabalhistas para todos. Existem algumas diferenças para pequenas empresas, microempresários, mas é uma parcela pequena da economia, né? A cana ainda é uma área, até pela abrangência regional dela, que a gente reconhece aqui, de plantações, em função do número grande de usinas, um cliente, em todos os sentidos, do Ministério Público do Trabalho? Não. Não mais? Não mais. É o setor sucroenergético, né? Que não é só cana, é açúcar, é álcool, é energia. O setor, como eu disse, ele se modernizou. Hoje, quase que 95% do corte da cana é feito por máquinas. O próprio governo financiou. O governo federal deu incentivos fiscais, crédito para... Mas é um setor que teve problemas já. O Ministério Público atuou muito em face desse setor. Existia intermediação de mão de obra, como disse, o trabalhador que vinha do Nordeste. Existiam intermediários, os gatos, né? Mas hoje isso foi equacionado. Pode até ocorrer um probleminha aqui, um probleminha lá, de uma pequena destilaria, mas os grandes grupos, as grandes usinas, estão profissionalizadas. Acho que entenderam também que não compensa você precarizar na cadeia produtiva, porque as punições são grandes, as multas são grandes, mas é um setor hoje que eu acredito que problemas mínimos que o Ministério Público tem enfrentado. Apenas para uma situação institucional aqui, mas a gente comentava sobre isso, por força da variedade de nomenclaturas nessa área e do desconhecimento das pessoas que estão correndo aí fora com as suas vidas e não conhecem porque não atuam no meio. Então vamos ajudá-las. O Ministério Público do Trabalho, você é um servidor público da União. Sim. Federal. Isso. Para ficar claro para o ouvinte, para a população em geral, a população conhece o promotor de justiça. Cada comarca existe um promotor de justiça que processa os criminosos, processa os corruptos. Isso a nível estadual. Como nós vivemos numa federação, são vários estados que compõem a Federação Brasileira. O Brasil é uma república federativa. Então nós temos uma justiça que é estadual,
e um promotor estadual. E tem uma justiça que é federal, é a Justiça da União Federal. E essa Justiça da União é dividida em campos especializados. A Justiça do Trabalho é uma Justiça da União. A Justiça Federal é uma outra Justiça da União. E em cada justiça dessa existe um Ministério Público que atua. No meu caso, o Ministério Público do Trabalho, ele está subordinado ao Ministério Público da União e atua na Justiça do Trabalho. E na Justiça Federal existe o Ministério Público Federal, cujo membro é o Procurador da República. Cada um com a sua competência definida. Não sei se ficou claro. Claro, bastante. Você, quando menino, trabalhou num período em que as oportunidades, as exigências e até as necessidades eram muito diferentes das atuais. Com 12 anos hoje, pelo programa de menor aprendiz, as circunstâncias seriam bastante diferentes. O que você pensa sobre essa relação? Por outro lado, isso deve ter te dado uma bagagem gigante. Mas se a gente conversar com os educadores, eles falam, não, 12 anos é menino ainda, pré-adolescente, e tem que brincar, ainda está nessa fase, e não trabalhar. Nós vivemos uma época diferente, né? Em termos de segurança, violência, existia muito mais, eu acho que, ingenuidade. Eu comecei a trabalhar, fazer bicos, né? Todo garoto, menino, quer ter o seu dinheirinho. Então, vendia vela em frente ao cemitério, vendia flor, vendia esterco, entreguei jornal, um jornal aqui da nossa cidade. Mas era quase que uma brincadeira. Ganhavam dinheiro. Hoje não. Hoje nós temos, a sociedade mudou, os mecanismos de exploração das pessoas mudaram. Para mim foi muito importante. Peguei muita bagagem, aprendi muito com as pessoas, aprendi a obedecer, aprendi a hierarquia. Mas acredito que hoje existem formas de melhorar, de garantir o ensino, o estudo do adolescente, do menor de idade, né? E também integrá-lo ao mercado de trabalho, que é a lei da aprendizagem. Como que eu queria explicar? Os adolescentes de hoje não são os adolescentes de ontem. Os jovens também de hoje se formam e continuam na casa dos pais. Então a idade de casamento, por exemplo, ela subiu. Não é verdade? Você se casou com que idade? Eu me casei com 24 anos. 24 anos. Sou casado há 27. Você tem filhos com que idade? Tenho uma filha que é advogada de 26 anos, uma filha de 21 que faz arquitetura e um filho que vai completar 18 anos. Mas já tem 2 netos também. Tá, mas as duas moças são casadas? Uma é casada, a outra não. Outra não. Se o seu menino de 18 chegasse agora e falasse para você, pai, vou casar, o que você diria para ele? Eu diria não. Diria não, óbvio, porque é a idade que o jovem está em formação, ele tem muito para fazer ainda, tanto na parte de estudo, na parte profissional e até na convivência pessoal, né? É muito jovem para conhecer se aquela pessoa é ideal para ele conviver. Às vezes as pessoas amadurecem, namoram durante vários anos e o casamento acaba não dando certo. Eu diria não. O Luiz Henrique pai é mais durão ou mais maleável que o seu Miguel? Mais maleável. Se bem que meu pai não era durão também, não. Ele era muito verdadeiro. Era firme, talvez. Era firme, mas era gostoso. Era uma firmeza que só no olhar eu já sabia que havia reprovação. Hoje você escreve um livro para o teu filho e ele ainda não aceita. É a diferença de comportamento, né? Como você lida com a ideia da questão da liberdade? Os meninos estão desde os 14, 15, querendo sair, enfim, vou falar a questão óbvia aqui, mas para transferir para pais e filhos lá dentro, porque também é uma conversa de pais e filhos. Olha, aqui. E a angústia aumenta para quem fica em casa, né? Eu posso dizer que eu tenho 3 filhos e 2 netos. Na verdade, eu nunca deixei de ter filho pequeno, porque o neto é uma segunda geração dos seus filhos, né? Sim. Mas assim, eu não sei, eu não quero ser saudosista, não quero ser conservador, não é nada disso. Eu acho que não é só liberdade hoje. Existe um excesso de informação e, ao mesmo tempo, desinformação. A informação chega muito cedo para o jovem, o entretenimento, a diversão. Hoje, a comunicação entre os jovens, o WhatsApp, é muito rápida. E eles estão meio sem noção. Eu acho que tem tanta coisa para fazer, mas talvez a tecnologia tenha chegado muito rápido, mas não tenha sido passada de forma gradual. O jovem, acho que ele tem acesso a tudo, ao mundo todo, num piscar de olhos, né? Ao mesmo tempo, eu sinto que muitos jovens perdem o foco do estudo, da vida, da formação profissional. Não é uma crítica isso. Talvez daqui a 10 anos a gente olhe para trás e fale, nossa, que revolução que nós vivemos, né? Mas eu sou um pouco saudosista, assim, sabe? Do diálogo. Almoçar, pai, mãe, filho, sentar em frente à casa, conversar da vida. Não dá tempo de conversar com ninguém mais.
São boas manias e boas referências de intergerações, eu acho, então. Eu acho que sim. Eu nunca me furtei, eu nunca me recusei a aprender as novas tecnologias. Quando eu ingressei no Banco do Estado de São Paulo, o bancário trabalhava com aquelas máquinas RUF, Burrugs, né? Teclado à mão. Eu trabalhei com ela. Trabalhei em final de ano, fazendo balanço, tudo na mão. E logo depois já veio a internet, a tecnologia. Quando eu ingressei no mundo da advocacia também, as petições eram feitas à máquina de escrever. Hoje você faz a petição pelo celular, protocolo eletrônico na justiça. Então, assim, a gente tem que acompanhar. Eu acho que todo ser humano tem que estar aberto para aprender novas tecnologias, até para você poder acompanhar os jovens, né? Falando em tempo e evolução do ponto de vista de norma, vamos escolher uma, que já daria um programa só para ela, a CLT. Muitos sindicalistas ou empresários da classe patronal ou trabalhadora dizem que ela precisaria ser ajustada. Só que o trabalhador fica do lado de lá e os sindicatos, com a sua certa dose de razão, falam, opa, pera lá, quando o patrão fala que vai mexer é para tirar direitos. Enfim, independente dessas discussões, a CLT está velha, não está velha? CT ela é o nosso diploma trabalhista. Sim. Existe o Código Penal, o Código Civil. Para cada ramo do direito existe uma legislação específica. A CLT é uma consolidação das normas trabalhistas. Ela é antiga? Ela é antiga, ela é de 1943. Mas eu costumo dizer o seguinte, ela não é a mesma CLT de 43. Ela vem sendo mudada ao longo das últimas décadas, ela vem sendo aperfeiçoada, mas ela existe ainda a necessidade de mudança, principalmente em função das novas tecnologias que estão inseridas no mundo do trabalho hoje, né? Nós temos formas de trabalho onde a pessoa não precisa bater o cartão. Ela trabalha em casa, ela trabalha num escritório, num módulo, né? Então, eu acredito que a CLT, ela não é nem totalmente atrasada e nem totalmente moderna. Ela precisa de mudanças, sim. A resistência a mudanças ela é normal, principalmente nas relações capital e trabalho. Imagina-se que o trabalhador não quer perder as férias. Mas as férias. São as férias o problema da CLT? No mundo moderno, em países mais desenvolvidos que o nosso, existe um incentivo para o trabalhador tirar as férias. Para que ele possa melhorar a sua cabeça, ele possa se divertir para voltar com mais energia e muito mais criatividade para o trabalho. Se reciclar. Se reciclar. Então, existem grandes companhias hoje que diminuem a jornada dos seus executivos para que eles possam se reciclar, pensar melhor, ter novas ideias. Agora, a CLT tem que ser modernizada. Aí não é questão de retirar direitos ou não. O que se discute muito no Brasil é custo. O custo sobre a mão de obra. Isso não é só a CLT. É um conjunto da legislação previdenciária, a legislação de custeio de programas sociais, que incidem na folha de pagamento. Tem que separar as duas coisas. Mas existe necessidade de modernização da CLT. Não, nem de revogação, nem de subtração de direitos. Nós podemos rediscutir esses direitos, amoldá-los à realidade atual e melhorar as relações capital e trabalho. Às vezes, o judiciário, que é feito sob a luz do pêndulo e da questão do equilíbrio, ele traz algumas decisões que assustam quem está do lado de cá, o trabalhador. Vou pensar uma dentro do nosso universo para bate-papo. Recentemente, o judiciário, infelizmente, parece que já modificou, trouxe para o leigo, numa questão do dia a dia, que o trabalhador que durante o seu emprego, o patrão, e ele está lá na relação do trabalho do dia a dia, o patrão não recolheu o fundo de garantia, o que passasse de 5 anos, poderia se perder no tempo, a perda do direito de reclamar, a questão do quinquênio, depois mudar o tempo de execução. Se ajustou isso. Quando eu li isso, eu confesso como jornalista cidadão, falei, meu Deus, mas isso é de uma injustiça. O trabalhador que está lá na hora do trabalho, ele tem dificuldades de agir, muito mais a acionar o patrão. Essa decisão é a respeito do prazo prescricional para o trabalhador reclamar o fundo de garantia. Sim. De acordo com a Constituição de 88, previa prescrição trintenária, ou seja, os trabalhadores podiam reivindicar os depósitos do fundo de garantia pelos últimos 30 anos. A jurisprudência foi evoluindo, muito questionamento sobre isso. Muito Por quê? tempo. Por quê? Ao mesmo tempo que a Constituição dizia que a prescrição era trintenária para o FGTS, ela dizia que para os demais direitos trabalhistas, para os direitos trabalhistas em geral, a prescrição era quinquenal. Ou seja, o trabalhador era demitido, ele pode reclamar os seus direitos pelos últimos 5 anos. Como o direito ao FGTS é um direito do trabalho também,
O Supremo Tribunal Federal acabou interpretando a Constituição dizendo que, igual aos outros direitos, o FGTS também estava sujeito à prescrição quinquenal. A questão é, a decisão foi injusta ou não? Ela se adaptou ao que os tribunais regionais do trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho vinha decidindo. Né? Existia um questionamento dos empresários, né, dos advogados trabalhistas. Olha, se o direito do trabalho em geral é 5 anos, por que o FGTS é 30? Se ele pertence ao rol dos direitos trabalhistas previsto no artigo 7º. Do ponto de vista jurídico, tem razoabilidade. Juridicamente tem razoabilidade, mas do ponto de vista humano e moral, ela é injusta. Porque, como você frisou, no curso da relação de emprego, o trabalhador dificilmente ajuiza uma ação contra o seu patrão. Existe um temor, a gente chama de... o temor não é um temor reverencial, o temor é um risco econômico. Sim. Tem um temor de perder o emprego. Claro. Então, o trabalhador acaba aceitando uma injustiça, uma ilegalidade, porque se ele reclamar, ele vai perder o emprego. Normalmente, as ações são ajuizadas perante a Justiça do Trabalho após a perda do emprego. Isso aí é notório e é estatístico. Né? Então, o trabalhador ele aceita fazer hora extra e não receber, ele aceita uma sonegação de um direito, porque ele acha, bom, quando eu sair do meu trabalho, do meu emprego, eu vou entrar com ação. Mas essa decisão realmente ela foi muito contraditória. Agora, ela não é, do ponto de vista jurídico, processual, ela está está em consonância com a Constituição. Uma outra questão, para a gente pegar alguns recortes aqui, eu tive o prazer como jornalista, depois de 20 anos de profissão, de acompanhar algumas audiências de relações de mesa redonda, de questões públicas, portanto, obviamente, abertas do dia a dia. E tinha hora que eu tinha a sensação assim, falar, esse fulano é muito teimoso, o procurador está tentando abrir um caminho para poder fazer o diálogo, gerar um meio termo, e ele bate na tecla. O componente emocional pode atrapalhar uma audiência? Pode. É fundamental, aliás, né? Às vezes a disposição das partes, numa audiência, por exemplo, na conciliação de um caso de greve, por exemplo, que é onde é o último recurso, né? Que no direito do trabalho existem as questões relacionadas à negociação coletiva com os sindicatos. Quando você não está contente com uma coisa, você ajuiza uma ação trabalhista. Agora, a greve é a última defesa do trabalhador, quando não tem mais jeito. E a greve o movimento paredista, onde o trabalhador para, as máquinas param, né? No jargão popular, é para dar prejuízo. Então a empresa fica sem produzir e o trabalhador fica parado. Aumenta a conta. É o inverso da relação capital-trabalho, onde ele vende a sua mão de obra, a empresa paga e tem lucro. A greve faz de ponta cabeça. E essa situação é uma situação limite, né? Emocional. O empresário não vê a hora da greve acabar para ele voltar a produzir, recuperar suas perdas. E o trabalhador quer que a greve tenha sucesso para ele alcançar o seu intento, a melhoria das condições de trabalho, um reajuste salarial. Mas não só numa audiência de greve, o componente emocional é muito pesado. Tanto que, às vezes, o procurador tem que dar um murro na mesa. Ou não? Nem tanto o que você quer, nem tanto. É o médios em virtus. A virtude, às vezes, está no médio. Se é uma negociação, alguém abre mão de alguma coisa, o outro cede em outra e chega-se a um consenso. Essa é a grande, vamos dizer assim, o grande intento da justiça, né? Que às vezes a justiça pura, crua, nua, ela acaba sendo injusta. Mas você já encontrou muitos teimosos pela frente. Muitos, mas a gente vai aprendendo, a gente acaba aprendendo com as pessoas, né? E também encontrando o momento certo, às vezes, de dar uma decisão, de dar um checkmate, vamos dizer assim, para que o consenso chegue, as partes cheguem a uma conciliação. O que o procurador do trabalho gosta ou faz quando ele não está lá no campo, não está apurando as questões de vigilância dentro do gabinete, participando das audiências? Eu ia citar o futebol aqui, mas eu sei que você já está... Pendurei as chuteiras. Em condições com o joelho não iguais ao que você tinha antes. Aliás, reconhecidamente de bons dribles, não é nenhum elogio aqui não. Eu era mais jogador de futebol esforçado, né? Vamos dizer assim, hoje seria aquele volantão que a gente chama, né? Aquele esforçado que fica ali protegendo a zaga, tentando municiar o atacante, né? Mas o futebol é realmente uma paixão. Não só na prática, né? Praticar o esporte, né? Como na torcida. Agora, nas minhas horas vagas, eu gosto de clube. Adoro, sou frequentador do Bauru Tênis Clube, já fui frequentador do Bauru Atlético Clube do BAC, do Bauru Country Clube. Meu pai me ensinou isso, né? A convivência social em clubes, ela é muito benéfica. A criança, o jovem, ele vai se interagindo, ele vai fazendo amigos, né? Então, nas minhas horas vagas, eu procuro, óbvio, primeiro a minha família, né?
aquele almoço em família, um churrasquinho, um passeio no shopping. Mas eu adoro clube. Sou fã de clube e incentivo meus filhos a praticarem esportes, frequentarem piscinas, fazer reuniões em clubes. E a prática esportiva, né, Nelson? A prática esportiva, caminhada, uma academia é muito saudável, né? É bom para a cabeça, é bom para o físico. Pode ser que no nosso próximo convite, e a gente certamente o fará para uma relação natural de questão pública e de atualização, de discussão, de emprestar o tempo do servidor público também para transferir informação para as outras pessoas, que a gente não fale com o procurador, mas fale com o desembargador. Como você vê isso na tua cabeça? Não, eu estou concorrendo a uma vaga para desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que é o tribunal onde o Ministério Público do Trabalho atua. O tribunal é sediado em Campinas, e existem as varas do trabalho por todo o interior paulista. Aliás, o estado de São Paulo é o único estado onde existem 2 tribunais. Até pelo porte, pelo tamanho do estado, pela população, pela atividade econômica. Existe o TRT, né, que a gente chama Tribunal Regional do Trabalho, em São Paulo, que congrega as cidades do entorno da capital, a Grande São Paulo e a Baixada Santista. E o TRT de Campinas, que tem jurisdição sobre todo o interior de São Paulo, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e Litoral. Estou exercendo uma prerrogativa constitucional. Todos os tribunais, a Constituição prevê que 1/5 das vagas são preenchidas ora com representantes do Ministério Público, ora com representantes da advocacia, indicados pela OAB. Eu estou concorrendo, é um processo lento. Inicialmente houve uma eleição, né, para a formação de uma lista de 6, lista sêxtupla. Eu fui bem votado, dentro da minha categoria, fui o primeiro da lista. O tribunal, baseado nessa lista sêxtupla, escolhe 3 nomes e envia para a presidência da República. Eu estou aguardando, quem sabe, uma boa vontade da presidente da República, mas estou muito tranquilo, porque é um exercício de uma prerrogativa funcional minha. Caso venha ter sucesso, vou desempenhar o cargo com o mesmo empenho que eu sempre desempenhei, como advogado, como procurador. Caso eu não seja o escolhido, eu vou continuar com muita garra, com muito afinco, continuar a exercer o meu papel de procurador do trabalho, que é a profissão que eu adoro, que eu sou apaixonado. 5 questões, como os dedos da mão, para a gente finalizar num bate-papo rápido aqui. O que te alegra? Me alegra o sorriso dos meus filhos e dos meus netos. O que te deixa aborrecido? A intolerância das pessoas em qualquer área. O que o Luiz Henrique tem do seu Miguel? A garra. Acho que a vontade de acertar. Da Dona Maria? A Dona Maria, a capacidade de ouvir. Aprendi muito isso com a minha mãe. Uma pessoa muito calma, apesar de não ser totalmente calma, mas a capacidade de ouvir, acho que eu herdei dela. E a 5ª questão, por um processo público aqui do Câmara Livre, diga o que você quiser ou tiver vontade. E obrigado por sua presença aqui. Eu tenho vontade de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais humana, com mais distribuição de renda, sem qualquer demagogia política. Eu acredito que o ser humano tem que voltar lá a 2015 anos atrás, onde um cidadão foi crucificado. Eu não sou fanático religioso, tenho minha religião, mas assim, e voltar mais a ver as nossas origens, né? Aquilo que aquele cara barbudo que ele influenciou toda a humanidade sem internet, sem TV, sem jornal, sem nada, com simples gestos e palavras. Acho que o meu ideal é assim, de uma convivência mais humana, mais fraterna, com competição, com lucro, com tudo, mas uma coisa mais igualitária. Eu acho que as pessoas hoje são educadas para atingir seus objetivos e vão atropelando os outros. Não é por aí. O ser humano, pela própria sua existência, seu discernimento, sua inteligência, ele tem que ser um pouco mais humano, um pouco mais fraterno. Não deixar de ser competitivo, não deixar de ser lutador, mas assim, vamos, sabe, eu acho que a gente precisa mais um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de fraternidade e respeito, enxergar mais o lado do outro. Esse que é o meu ideal de vida. Luiz Henrique, muito obrigado por você ter vindo aqui bater um papo. Eu que agradeço. Muito legal essa entrevista. Primeira vez que eu participo, me senti bem à vontade. E obrigado pela oportunidade de poder passar um pouquinho dessa minha história. Apenas um registro de história de 17 anos de Câmara Livre no ar. O Henrique foi o 14º de um outro programa, de um programa de entrevista aqui na TV Câmara, que a gente lida com as questões mais factuais no dia a dia. Este é o programa de número 541. E aproveitando a fala dele, para se despedir de você que está em casa, como toda terça-feira e nos outros horários de programação, mesmo quando a fala se enrosca nas palavras, fraterno, fraternidade, relação, amor, trabalho
e um abraço. Deixar a terapia do abraço como um exercício para você que está em casa exercitar toda semana.